O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 18, a partir do verso 1, nos diz: Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. O Senhor é perguntado pelos seus discípulos: quem é o maior no reino dos céus? E o Senhor faz uma outra indagação também. Qual é a maior virtude no reino dos céus? Nós sabemos que quando adentrou o pecado no mundo, a proposta de Satanás para Adão e Eva foi: se vocês comerem deste fruto proibido, vocês serão iguais a Deus. E isso significa, essa tentação significa o orgulho. O orgulho começou a fazer parte da natureza humana. E todos nós temos este pecado nas nossas vidas. Este é o maior pecado. E, em contrapartida, a humildade deve ser a maior virtude. A humildade que permite reconhecer que Deus tem um lugar na minha, na vossa vida. Reconhecer que eu sou um ser falível, eu não tenho eternidade, que um dia eu vou morrer e que Deus é o mestre do universo. A humildade faz-me reconhecer que eu sou um pecador, como o apóstolo Paulo, no Evangelho de Romanos, ele diz muito claramente que todos são pecadores e carecem da glória de Deus, e que o salário do pecado tem uma recompensa, e essa recompensa é a morte. Eu preciso reconhecer isso. Então existe uma desculpa e também uma disputa entre o nosso ser interior, porque as pessoas não querem praticar esta grande virtude que é a humildade. Interessante a maneira de como o Senhor respondeu essa pergunta para os seus discípulos: quem é o maior no reino dos céus? O que o Senhor Jesus fez? Chamou uma criança e pôs no meio deles. Observando esse exemplo do Senhor Jesus e observando quando crianças estão brincando num lugar público,
nós podemos observar o comportamento e ver que não existe nenhuma possível diferença entre elas com relação à cor, com relação à posição social. Todas brincam em comum. Se acontece, às vezes, alguma pequena desavença, logo elas já estão brincando novamente. E assim seguem a vida, assim seguem esse estado que podemos dizer de inocência. E o Senhor Jesus Cristo, ainda dentro desse tema, quem é o maior, nós podemos também ver que aconteceu a mesma coisa em Lucas, capítulo 22, quando ali a partir do verso 24 até o verso 30, o Senhor fala sobre a verdadeira grandeza. Diz o texto, e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. O Senhor Jesus estava mostrando também a respeito desse importante tema, de quem é maior ou quem é menor, a verdadeira grandeza do ser humano é uma questão do ser interior e do coração. Uma pessoa que expressa sua fé e seu amor a Cristo, em sincera humildade, no desejo de servir tanto a Deus quanto aos homens, e na disposição de ser considerado o menos importante no reino de Deus. Por isso, o capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo também tratando com esse importante tema da humildade, ele falou, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A verdadeira grandeza não está na posição, no cargo, na liderança, no poder, na influência, nos diplomas de nível superior. Também não está na fama, na capacidade, nas grandes realizações, nem no sucesso. O importante não é tanto o que podemos ou não podemos fazer para Deus, mas o que somos em espírito diante de Deus. É o que o Senhor diz aqui em Lucas 22, 25 a 27. Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve.
Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Daí o Senhor dizer que ele veio para servir e dar a sua vida em favor dos pecadores. A verdadeira grandeza requer que sejamos grandes no que é justo, na justiça. Grandes na fé, no caráter santo, na sabedoria, no chamado autodomínio, na paciência, no amor, que conforme Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, são os chamados frutos do Espírito. E aí o grande exemplo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que amou a justiça e aborreceu a iniquidade. A verdadeira grandeza é uma questão no sincero amor, na lealdade e na dedicação a Deus, da nossa consagração, da nossa fidelidade a Deus, onde Ele quer nos colocar. Por isso, devemos ser leais à Sua palavra, devemos dedicar amor e fazermos tudo com lealdade e da melhor maneira possível. Por isso o Senhor Jesus, quando viu aquela pobre viúva fazer a sua oferta, capítulo 21 de Lucas, e olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todas esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Então o Senhor Jesus Cristo quer isso daqueles que realmente reconhecem que precisam de Deus e estão buscando essa maior virtude do reino, que é a virtude da humildade. Por isso, Paulo, quando escreveu aos Romanos, na sua parte aplicativa, a partir do capítulo 12 de Romanos, ele pôde dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão do vosso Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E assim, reconhecer, prezado ouvinte, que você é um pecador, que você precisa ser salvo. Este é o maior princípio que um ser humano pode ter. O livro de Provérbios, capítulo 22, verso 4, diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Reconheça isso. A humildade é o princípio da sabedoria. As verdades do reino dos céus são somente percebidas por aqueles que são humildes. Ninguém que é orgulhoso jamais ganhará nada de Deus. A palavra de Deus diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos,
Dá, porém, graças aos humildes. Aqueles que são humildes recebem a graça de Deus e também recebem os segredos do reino, porque eles chegam-se a este reino como verdadeiros mendigos. Por isso, no Sermão do Monte, o Senhor disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fica o convite para você, prezado ouvinte, que você procure também ser uma pessoa que tenha essa virtude no reino dos céus, que é a humildade. Mas, para que isso ocorra, siga a orientação do Senhor Jesus Cristo, que disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Essa é a condição. A verdadeira conversão é o homem voltando-se para Deus e recebendo a dádiva da salvação. É isso que Deus quer te oferecer. Você reconhecendo que é um pecador e reconhecendo que somente Jesus Cristo pode transformar a sua vida, dando esta salvação que ele se ofereceu no seu lugar lá na cruz do Calvário. Senhor, nosso eterno Pai, que a tua palavra, através do teu Santo Espírito, possa estar tocando em vidas e que esses mistérios do teu reino dos céus, o reino de Deus, seja algo percebido pelas pessoas, no caso dessa virtude que é a humildade, algo tão importante na natureza humana, e que essa característica, esse dom, possa preencher os corações daqueles que têm sido convertidos e se tornem como crianças. E também, Senhor, aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, que reconheçam que são falíveis, são mortais e que precisam do remédio, da dádiva que somente Jesus pode lhes conceder. Abra os seus corações, seus entendimentos para essa realidade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.